O portão da escola secundária de Arroios rangeu como um lamento antigo quando Amara Oliveira o empurrou. O som pareceu ecoar no pátio cinzento, anunciando a sua chegada de uma forma que ela não desejava. Aos 16 anos, carregava nos ombros não só a mochila pesada de livros, mas também o fardo invisível de ser a nova, a diferente. O seu corpo, generoso nas curvas que a sociedade insistia em rotular como demais, e a sua pele, da cor rica do cacau que contrastava com a maioria dos rostos que via, eram como holofotes que a perseguiam. Respirou fundo o ar lisboeta de setembro, uma mistura de fumo de escape, castanhas assadas de um vendedor próximo e a maresia tênue que o vento teimava em trazer do Tejo. Um novo começo, pensara a sua mãe. Para Amara, cada novo começo parecia apenas um novo palco para os mesmos olhares. Os grupos já estavam formados. Pequenas ilhas de risos e segredos num mar de adolescentes. Cabeças viraram-se, sussurros pairaram no ar como mosquitos incômodos. Amara endireitou os ombros, o seu cabelo afro, apanhado num turbante colorido que era a sua pequena rebelião diária, erguendo-se como uma coroa. Sentiu o peso dos olhares como se fossem mãos a empurrá-la, a analisá-la, a julgá-la antes mesmo de uma palavra ser trocada. No refeitório, o barulho era ensurdecedor, uma cacofonia de talheres, conversas e cadeiras a arrastar. Encontrar um lugar para se sentar pareceu-lhe tão complexo como decifrar um teorema matemático. No centro do refeitório, como uma rainha no seu trono, estava Beatriz Vasconcelos, ou Bia, como todos lhe chamavam. Loira, magra, impecavelmente vestida com roupas que gritavam marca, Bia ria de algo que uma das suas seguidoras dissera, o som agudo e condescendente. Os seus olhos azuis, frios como o gelo, varreram o refeitório e pousaram em Amara por um instante. Foi apenas um segundo, mas o suficiente para Amara sentir um arrepio de desdém. Encolheu-se instintivamente e acabou por se sentar numa mesa mais isolada, perto da janela que dava para um muro grafitado. O seu almoço, preparado com cuidado pela mãe, pareceu-lhe subitamente insípido. A primeira aula era português, com a professora Helena Costa. A sala tinha o cheiro familiar de livros antigos e pó de giz. As paredes estavam decoradas com cartazes de escritores portugueses e frases inspiradoras. A professora Helena, uma mulher na casa dos 40, com um sorriso caloroso e olhos perspicazes que pareciam ver para além das aparências, acolheu os alunos. Tinha um estilo próprio, um lenço colorido ao pescoço, várias pulseiras de prata a tilintar suavemente no pulso. Quando fez uma pergunta sobre o último livro que tinham lido, Amara, que sempre encontrara refúgio nas palavras, arriscou uma resposta. Falou baixo, a voz um pouco trêmula, sobre uma personagem de um romance que a tocara profundamente. Sentiu os olhos de Bia cravados nas suas costas. Alguns de nós leem coisas mais atuais. Stora, comentou Bia com um sorriso trocista, e algumas gargalhadas seguiram-se. A professora Helena interveio com calma, mas o rosto de Amara ardia. O novo começo já tinha o sabor amargo do costume. Nos dias que se seguiram, Amara tentou a estratégia do camaleão, misturar-se, passar despercebida. Mas era como tentar esconder um elefante numa sala de estar. Na aula de educação física, o professor decidiu que iriam aprender uma coreografia de dança contemporânea. Os balneários tornaram-se uma câmara de tortura silenciosa. Enquanto trocava de roupa, sentia os olhares a avaliar cada centímetro do seu corpo. Bia e as suas amigas, vestidas com tops justos e calções minúsculos, cochichavam e riam entre si, olhando descaradamente na sua direção. Amara vestiu seu equipamento largo, sentindo-se desajeitada e exposta. Durante a aula, enquanto tentava acompanhar os passos, ouviu o comentário de Bia, alto o suficiente para que todos ouvissem. Valha-me Deus, certos corpos não foram feitos para dançar, pois não. O riso espalhou-se como uma doença. Até Sofia Mendes, uma rapariga de ar simpático que se sentava ao seu lado em história, deu um pequeno sorriso, talvez por pressão, talvez por desconforto. Amara sentiu o rosto a queimar, os olhos a picar. Murmurou uma desculpa ao professor e correu para o balneário, as palavras de Bia a ecoarem nos seus ouvidos. As lágrimas vieram, quentes e amargas. Trancou-se numa das cabines e deixou-se chorar, o som abafado pela sua própria roupa. Aquele incidente marcou um ponto de viragem para pior. Amara começou a comer o seu almoço na biblioteca, entre as prateleiras silenciosas ou num banco escondido no pátio. As suas palavras na aula tornaram-se ainda mais raras. O seu caderno secreto, no entanto, enchia-se de poemas e desabafos, palavras que sangravam a sua dor e frustração.
Eram versos sobre sombras e espelhos, sobre vozes silenciadas e a armadura que tentava construir à sua volta. O cyberbullying não tardou. Começou subtilmente. Pedidos de amizade de perfis anónimos no Instagram, seguidos de comentários maldosos em fotos antigas que Amara nem se lembrava de ter. Depois, a situação escalou. Alguém. Amara suspeitava fortemente de Bia e do seu séquito. Criou um perfil falso usando uma foto sua, tirada à socapa no refeitório, onde ela comia com uma expressão cansada. A legenda era cruel. A baleia de arroios à hora do lanche. Cuidado para não seres engolido. Memes começaram a circular em grupos de WhatsApp. Amara sentia-se encurralada. A humilhação a persegui-la mesmo no refúgio do seu quarto. Desligou as notificações, depois desativou temporariamente as suas contas, mas o dano estava feito. Sentia-se suja, exposta, como se todos na escola partilhassem daquela piada cruel à sua custa. A ideia de ir à escola todas as manhãs tornou-se um peso quase insuportável. Foi Sofia Mendes quem quebrou o gelo. Alguns dias depois do incidente na aula de dança, abordou Amara no final da aula de história. Olha, Amara, começou a voz hesitante, o rosto corado. Sobre o outro dia. Na dança, eu fui uma idiota. Desculpa, não devia ter-me rido. Amara olhou para ela, surpreendida. Ninguém nunca lhe tinha pedido desculpa por nada daquilo. Viu uma sinceridade genuína nos olhos de Sofia. Está tudo bem, murmurou Amara, embora não estivesse. Não, não está, insistiu Sofia. A Bia é uma cabra, e eu não devia ter alinhado. Sentaram-se num banco do pátio e pela primeira vez em semanas Amara sentiu um pequeno vislumbre de calor humano naquela escola. Sofia não era como as outras. Era observadora e, apesar de andar com um grupo mais popular, parecia ter uma bússola moral própria. Contou a Amara que os rumores apontavam para Bia e para uma das suas amigas mais próximas como as criadoras do perfil falso. A informação não surpreendeu Amara, mas ouvir alguém confirmar e condenar aquilo trouxe-lhe um estranho conforto. A amizade delas começou assim, de forma hesitante, construída sobre um pedido de desculpas e uma partilha de segredos. A professora Helena também notou a retração de Amara. Nas aulas de português, via o brilho nos olhos de Amara quando se falava de poesia, a forma como as suas mãos pareciam querer escrever, mesmo que ela raramente se oferecesse para ler. Um dia, depois de Amara ter entregue um texto particularmente introspectivo e bem escrito sobre a solidão, a professora Helena chamou-a no final da aula. Amara, disse, com a sua voz suave, mas firme, este texto é muito poderoso. Tu tens um dom para as palavras. Amara corou, baixando os olhos. Eu estou a pensar em começar um pequeno clube de escrita criativa depois das aulas, às quartas-feiras. Um espaço para partilhar, experimentar, sem julgamentos. Acho que ias gostar. A ideia assustou e atraiu Amara em igual medida. Partilhar os seus escritos mais íntimos com outras pessoas parecia aterrador. Mas a gentileza no olhar da professora Helena, a promessa de um espaço sem julgamentos, era tentadora. Com o incentivo de Sofia, que prometeu ir com ela à primeira sessão, Amara decidiu arriscar. O clube de escrita era pequeno, apenas 5 alunos e a professora Helena. No início, Amara mal falava, limitando-se a ouvir os outros, mas o ambiente era surpreendentemente acolhedor. Numa das sessões, a professora sugeriu que partilhassem algo anónimo. Com o coração a bater descompassadamente, Amara escreveu num papel um dos seus poemas mais crus, um que falava sobre sentir-se invisível e ao mesmo tempo demasiado visível. Quando a professora Helena o leu em voz alta, sem saber quem o tinha escrito, houve um silêncio na sala, seguido de comentários elogiosos sobre a força das imagens e a honestidade da emoção. Alguém disse, quem escreveu isto percebe mesmo. Pela primeira vez, Amara sentiu que as suas palavras, a sua dor, podiam ser compreendidas, podiam até tocar outras pessoas. Uma pequena semente de confiança começou a germinar no seu peito. Amara começou a frequentar o clube de escrita com regularidade. Ali, entre metáforas e rimas, sentia-se um pouco mais livre. A professora Helena era uma mentora paciente, guiando-os com sugestões subtis, incentivando-os a encontrar a sua própria voz. Sofia também se juntou, mais por curiosidade e para apoiar Amara, mas acabou por descobrir um gosto pela criação de pequenas histórias. A amizade delas fortaleceu-se. Sofia era a sua âncora no turbilhão social da escola, a pessoa com quem podia partilhar um olhar de cumplicidade quando Bia passava com o seu ar de superioridade. Com o incentivo da professora Helena, Amara começou a considerar partilhar os seus textos de forma mais ampla, ainda que anonimamente. A ideia de um blog surgiu. Corpo que Fala.
pensou. Ou talvez entre linhas e curvas. Escolheu o segundo. Criou um blog simples, com um design minimalista, e começou a publicar os seus poemas e algumas reflexões curtas sobre o que sentia ao navegar pelo mundo na sua pele, no seu corpo. Não contou a ninguém, nem mesmo a Sofia no início. Era o seu espaço secreto, a sua válvula de escape. Para sua surpresa, o blog começou a ter alguns leitores. Comentários anónimos apareciam, na sua maioria positivos. Sinto tanto isto. Obrigada por escreveres isto. A tua coragem inspira-me. Aquelas pequenas mensagens eram como bálsamo para suas feridas. Alguém algures entendia. Bia, no entanto, não desistia. Como se sentisse que Amara estava a encontrar alguma forma de paz, intensificou as suas provocações. Já não eram apenas olhares de desdém ou comentários disfarçados. Eram provocações diretas, ditas em voz alta no corredor, ou piadas cruéis partilhadas com o seu grupo quando Amara passava. Olha a poetisa das causas perdidas. Ou cuidado pessoal, o peso pesado da literatura vai passar. Amara tentava ignorar, lembrar-se das palavras que escrevia sobre resiliência, mas por vezes era difícil. A dor voltava, aguda e penetrante. Um dia, no refeitório, Bia entornou acidentalmente um copo de suma em cima do tabuleiro de Amara, sujando-lhe a roupa e os livros. Oh, desculpa, Amara, disse Bia com um sorriso falso. Sou tão desastrada. Mas olha, talvez te ajude a arrefecer um bocadinho. Parece sempre tão acalorada. As suas amigas riram. Amara sentiu o sangue a ferver. Levantou-se, as mãos a tremer. Por um momento, pensou em gritar, em atirar-lhe o seu próprio tabuleiro à cara. Mas depois, lembrou-se dos seus poemas, da força que encontrava nas palavras. Respirou fundo. Não te preocupes, Bia, disse a voz surpreendentemente calma. A nódoa sai. Já a tua falta de educação, duvido. Apanhou os seus livros, limpou-se como pôde e saiu do refeitório de cabeça erguida, deixando Bia e as suas amigas momentaneamente sem palavras. Sofia, que assistira a tudo de uma mesa próxima, juntou-se a ela no corredor, os olhos a brilhar de admiração. Isso foi incrível, Amara. Aquele pequeno confronto deu a Amara uma nova sensação de poder. Não precisava de gritar ou de usar a força física. As suas palavras, ditas com calma e convicção, podiam ser igualmente eficazes. Começou a responder às provocações de Bia com mais frequência, usando a ironia, o humor, ou simplesmente uma indiferença assertiva que parecia desarmá-la mais do que qualquer raiva. Entretanto, a escola anunciou o seu sarau de talentos anual. Haveria música, dança, teatro e uma secção de palavra falada para poesia e monólogos. A professora Helena olhou significativamente para Amara durante o anúncio no clube de escrita. Amara, esta é a tua oportunidade, disse-lhe depois, de partilhares a tua voz não anonimamente, mas tu em carne e osso. A ideia era aterradora. Subir a um palco, em frente a toda a escola e expor-se daquela forma. Mas uma parte dela, a parte que tinha crescido com cada poema escrito, com cada comentário de apoio no blog, com cada pequeno ato de coragem, sentiu-se tentada. Sofia foi a primeira a incentivá-la. Tu consegues, Amara. Vai ser brutal. Tens de mostrar àquela gente todo o teu talento. Amara passou dias a ponderar. Releu os seus poemas. Pensou em tudo o que tinha passado, na dor, na raiva, mas também na esperança e na força que descobrira em si. Lembrou-se do conselho da sua mãe quando se mudaram. Minha filha, nunca deixes que ninguém te diga quem tu és ou o que podes ser. A tua luz é só tua. Decidiu que sim. Iria participar. Escolheu o seu poema mais forte, um que chamara Eu Sou Este Corpo. Era um manifesto, uma declaração de guerra e de amor à sua própria identidade. A notícia de que Amara iria participar no sarau de talentos espalhou-se pela escola, provavelmente alimentada por Sofia, que não conseguia conter o seu entusiasmo. Bia, ao saber, revirou os olhos de forma teatral. A sério? Ela vai fazer o quê? Ler um diário de angústias adolescentes em público? Que patético! Os seus comentários chegaram aos ouvidos de Amara, mas desta vez, em vez de a intimidarem, acenderam uma chama de desafio no seu peito. Ia mostrar-lhes. Ia mostrar a todos. As semanas que antecederam o sarau foram uma mistura de ensaios nervosos no seu quarto, noites mal dormidas e um apoio constante de Sofia e da professora Helena. Sofia ajudava a praticar a dicção, a postura. A professora Helena dava-lhe conselhos sobre como usar as pausas, a entoação, como conectar-se com a audiência. Lembra-te, Amara, dizia-lhe a professora, as tuas palavras têm poder porque são verdadeiras. Acredita nelas. Na noite do sarau, os bastidores do auditório da escola fervilhavam de energia nervosa.
Alunos afinavam guitarras, outros repassavam falas, outros ainda saltitavam para libertar a tensão. Amara sentia o estômago às voltas. As suas mãos estavam frias e úmidas. Via os outros concorrentes, muitos deles confiantes, populares, habituados aos holofotes. Sentiu-se novamente como um peixe fora de água. Bia passou por ela, impecável no seu vestido brilhante, pronta para uma qualquer performance de dança. Lançou a Amara um sorriso condescendente. Boa sorte, Amara. Tenta não nos fazer passar muita vergonha com os teus problemas pessoais, sim? O veneno nas suas palavras era palpável. Amara sentiu uma pontada de raiva, mas antes que pudesse responder, Sofia apareceu ao seu lado. Não ligues, Amara. Ela está com inveja da tua coragem. Sofia abraçou-a. Vais arrasar. Quando chamaram o seu nome, o coração de Amara pareceu saltar-lhe pela boca. Caminhou até ao palco como se estivesse a andar sobre brasas. As luzes do auditório encandearam-na por um momento. Engoliu em seco. O silêncio da plateia pareceu-lhe ensurdecedor. Procurou rostos conhecidos. Viu a professora Helena na primeira fila, a sorrir-lhe com encorajamento. Viu Sofia mais atrás a fazer-lhe um sinal de força com o polegar. Respirou fundo 1, 2, 3 vezes. Ajustou o microfone. Boa noite, começou, a voz um pouco trêmula, mas audível. O poema que vou partilhar convosco chama-se Eu Sou Este Corpo. E então, começou a declamar. Eu sou este corpo que a história tentou calar, este corpo negro rotundo que aprendeu a amar. Cada curva, uma montanha de resiliência erguida, cada tom da minha pele, uma canção sentida. A sua voz, inicialmente hesitante, foi ganhando firmeza, paixão. As palavras fluíam carregadas de emoção, de dor, de orgulho. Percorreu a sua jornada, a dos olhares que ferem como facas, dos sussurros que ecoam como tempestades. Falou da solidão, da vergonha imposta, da luta para encontrar um espelho que não lhe devolvesse apenas o reflexo distorcido do preconceito. Dizem que sou demais, que ocupo espaço em excesso, mas o meu excesso é de alma, de sonhos, de um universo que carrego em mim, vasto como o céu de anil, e não cabe nas caixas estreitas do vosso funil. Os seus olhos varreram a plateia. Viu alguns rostos sérios, outros pensativos. Viu Bia, sentada com o seu grupo. A expressão inicialmente trocista dá lugar a um desconforto visível. Amara não vacilou. Continuou, a voz a ganhar um tom de desafio, de reivindicação. Este corpo dança a música da minha ancestralidade, carrega a força de rainhas, a doçura da liberdade. Não peço licença para existir, para ser quem sou, porque a minha beleza não precisa do vosso aval, já brotou. As palavras finais ecoaram no silêncio do auditório. Eu sou este corpo, e este corpo, meus senhores, é a revolução. Quando terminou, houve um instante de silêncio absoluto, tão denso que Amara pensou que podia tocá-lo. Depois, um aplauso tímido começou, seguido por outro e outro, até que todo o auditório explodiu numa ovação. Muitos alunos estavam de pé, a assobiar, a aplaudir com entusiasmo. Amara sentiu as lágrimas a quererem vir aos olhos, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de exaustão, de um poder recém-descoberto. Olhou para a professora Helena, que tinha os olhos brilhantes. Viu Sofia pular de alegria. Sorriu, um sorriso genuíno, que vinha do fundo da alma. Tinha enfrentado os seus demônios ali, naquele palco, e tinha sido ouvida. Nos dias que se seguiram ao sarau, a atmosfera na escola mudou subtilmente em relação a Amara. Já não era apenas a nova ou a gorda. Era a Amara que declamou aquele poema incrível. Alguns colegas que nunca lhe tinham dirigido a palavra vinham ter com ela nos corredores para a elogiar, para dizer que se tinham identificado com as suas palavras, mesmo que as suas lutas fossem diferentes. Um rapaz do 12º ano, conhecido por ser um pouco marginalizado por causa do seu estilo gótico, confessou-lhe que o poema dela o tinha feito sentir-se menos sozinho. Uma rapariga mais nova, que Amara vira muitas vezes a ser gozada por causa do seu aparelho nos dentes, deu-lhe um pequeno desenho que fizera dela no palco. O vídeo da performance de Amara, gravado por alguém na plateia, começou a circular entre os alunos e até em algumas redes sociais ligadas à escola. Os comentários eram, na sua maioria, esmagadoramente positivos. Pessoas partilhavam o vídeo, elogiando a sua coragem e a força da sua mensagem. O perfil falso do Instagram que gozava com Amara ficou subitamente silencioso e depois desapareceu. Bia Vasconcelos, por outro lado, parecia ter encolhido. A sua arrogância habitual estava menos evidente. Algumas das suas seguidoras mais fiéis começaram a distanciar-se, talvez por vergonha da sua associação com ela, talvez por genuína admiração pela atitude de Amara.
Ninguém confrontou Bia diretamente sobre o seu comportamento passado, mas um certo isolamento começou a formar-se à sua volta. Houve rumores de que a direção da escola tivera uma conversa séria com ela e com os pais sobre respeito e bullying, embora nenhuma medida de disciplinar pública tivesse sido anunciada. Para Bia, a maior punição parecia ser a perda de relevância, o facto de já não ser o centro das atenções da forma como estava habituada. O seu poder, construído sobre a insegurança dos outros e a sua própria superficialidade, começara a ruir. Amara sentia-se mais leve. Não era que o preconceito tivesse desaparecido do mundo por magia. Sabia que ainda haveria olhares, comentários, desafios, mas algo fundamental mudara dentro dela. Aquele medo constante, aquela vergonha que a acompanhara durante tanto tempo, tinha diminuído. Encontrara a sua voz e descobrira que essa voz tinha o poder de tocar os outros e de a fortalecer. A sua amizade com Sofia aprofundou-se. Passavam horas a conversar, a rir, a partilhar sonhos e inseguranças. Sofia estava cheia de ideias para o blog de Amara, agora que a sua identidade como autora era mais ou menos conhecida. Podias fazer entrevistas com outros alunos sobre as suas experiências. Ou criar uma secção de poema da semana com contribuições de outros. A professora Helena também continuava a ser uma presença fundamental. No clube de escrita, que ganhou novos membros depois do sarau, incentivava Amara a continuar a explorar a sua escrita, a experimentar novas formas, novos temas. Não pares agora, Amara, dizia-lhe. O mundo precisa de ouvir mais vozes como a tua. Um dia, algumas semanas depois do sarau, Amara estava na biblioteca a devolver uns livros. Ao passar por uma das mesas, viu Bia sentada sozinha, a olhar fixamente para um livro aberto, mas sem o ler verdadeiramente. Por um momento, os seus olhares cruzaram-se. Não havia troça nos olhos de Bia, apenas uma espécie de vazio, talvez até uma ponta de inveja. Amara hesitou por um instante. Podia ignorar, seguir o seu caminho. Podia sentir um triunfo mesquinho. Mas lembrou-se das suas próprias palavras sobre empatia, sobre ver para além das aparências. Deu um pequeno aceno de cabeça a Bia, um gesto neutro, quase imperceptível, e continuou. Não era seu papel julgar ou perdoar Bia. O seu papel era continuar a sua própria jornada. A mudança em Amara era visível, já não se encolhia nos corredores. Caminhava com a cabeça mais erguida. O seu cabelo afro, que antes por vezes tentava domar, agora era usado com ainda mais orgulho em penteados criativos que expressavam a sua personalidade. As suas roupas continuavam coloridas, mas agora vestia-as com uma nova confiança. Continuava a escrever no seu blog, entre linhas e curvas, e as suas palavras alcançavam cada vez mais pessoas. Começou a receber convites para declamar os seus poemas em pequenos eventos comunitários em Lisboa, em cafés literários, em encontros de juventude. Cada vez que subia a um palco, sentia aquele nervosismo inicial, mas agora era acompanhado por uma excitação, pela certeza de que estava no lugar certo, a fazer a coisa certa. Current Part Characters, 47730, Total Characters, 23212. O ano letivo continuou, com os seus altos e baixos, os testes e os trabalhos de grupo. Mas para a Amara, tudo parecia diferente. A escola já não era um campo de batalha onde tinha de lutar pela sobrevivência. Tornara-se um espaço onde podia aprender, crescer e, mais importante, ser ela mesma. Claro que ainda havia dias difíceis. Ainda havia olhares que a magoavam, comentários ignorantes que a faziam revirar os olhos ou sentir uma pontada de tristeza. O racismo e a gordofobia não eram fantasmas que se dissipavam com um poema, por mais poderoso que fosse. Eram estruturas entranhadas, monstros de muitas cabeças. Mas agora Amara tinha armas para os enfrentar. As suas palavras, a sua confiança, a sua rede de apoio. A relação com a mãe também se fortaleceu. Amara partilhou com ela os seus poemas, o seu blog, as suas pequenas vitórias. A mãe, que sempre a apoiara incondicionalmente, mas que também carregava as suas próprias preocupações e medos pela filha, chorou de orgulho ao ouvir Amara declamar. Eu sabia, minha filha, disse-lhe com a voz embargada. Eu sempre soube da força que tinhas aí dentro. Numa tarde de primavera, sentada num banco do Jardim da Estrela com Sofia, enquanto observavam as crianças a brincar e os velhotes a jogar às cartas, Amara refletia sobre o quão longe tinha chegado. O cheiro das tílias em flor pairava no ar. Sabe, Sofia, disse Amara, às vezes ainda me custa acreditar que sou a mesma pessoa que entrou naquela escola em setembro, cheia de medo. Sofia sorriu. Tu sempre foste essa pessoa, Amara. Só precisavas de te encontrar e de nos deixares encontrar-te.
Amara pensou nos seus poemas, na forma como a escrita a tinha ajudado a processar a dor, a transformá-la em algo significativo. Pensou na professora Helena, que lhe dera o empurrão inicial e as ferramentas para acreditar na sua voz. Pensou em Sofia, a amiga leal que estivera ao seu lado nos piores e nos melhores momentos. E pensou em si mesma, na rapariga negra e gorda que aprendera que o seu corpo não era uma prisão, mas um mapa de histórias, um templo de resiliência. O seu blog, Entre Linhas e Curvas, tinha agora uma secção chamada Vozes que Ecoam, onde publicava textos de outros jovens que, inspirados por ela, queriam partilhar as suas próprias experiências com o preconceito, a autoaceitação, a descoberta da identidade. Tornara-se, sem planear, uma pequena plataforma para outras vozes marginalizadas. No final do ano letivo, houve a habitual festa de encerramento no pátio da escola. Música, dança, comida. Desta vez, Amara não se escondeu num canto. Circulou, conversou, riu, até dançou um pouco, sem se preocupar com quem pudesse estar a olhar. Sentia-se parte daquela comunidade, não apesar das suas diferenças, mas por causa delas, e por causa da forma como aprendera a abraçá-las e a fazê-las ouvir. Viu Bia do outro lado do pátio. Estava mais discreta, menos rodeada. Os seus olhares cruzaram-se novamente. Desta vez, foi Bia quem desviou o olhar primeiro. Amara não sentiu triunfo, nem pena. Sentiu apenas uma tranquila aceitação do caminho que cada uma delas estava a seguir. Mais tarde, nessa noite, sentada à janela do seu quarto, a olhar para as luzes de Lisboa a piscar ao longe, Amara abriu o seu caderno. Não para desabafar uma dor, mas para registar uma ideia, um verso que lhe surgira. A jornada é longa, escreveu, e as curvas são muitas, mas em cada passo uma descoberta, em cada palavra uma semente. E o corpo que fala, finalmente, aprende a linguagem da liberdade. Sabia que a luta por um mundo mais justo e inclusivo estava longe de terminar. Mas também sabia que tinha encontrado o seu lugar nessa luta, a sua forma de contribuir. E isso, percebeu Amara, era a maior vitória de todas. A sua luz, antes tímida e hesitante, brilhava agora com uma intensidade que já ninguém poderia apagar. O novo começo, que tanto temera, tinha-se afinal revelado verdadeiramente novo. E ela estava pronta para o que viesse a seguir. Os anos seguintes na escola secundária de Arroios foram de contínuo crescimento para Amara. Consolidou o seu papel como uma voz ativa e respeitada entre os colegas, não por impor as suas opiniões, mas pela autenticidade e empatia que demonstrava. O clube de escrita da professora Helena tornou-se um viveiro de jovens talentos, e Amara, agora uma das alunas mais velhas, assumiu naturalmente um papel de mentora para os mais novos, partilhando a sua experiência e incentivando-os a encontrar as suas próprias formas de expressão. O seu blog ganhou reconhecimento para além dos muros da escola. Foi contactada por pequenas editoras interessadas no seu trabalho e convidada para participar em antologias de poesia jovem. Cada convite era uma validação, mas Amara mantinha os pés bem assentes na terra. A fama ou o reconhecimento não eram o seu objetivo principal. O que a movia era a necessidade de comunicar, de criar pontes, de usar as palavras como ferramentas de transformação. Sofia continuou a ser a sua melhor amiga e confidente. Juntas organizaram eventos na escola para promover a diversidade e combater o preconceito, como semanas temáticas, debates e exposições de arte. Descobriram que muitas vozes queriam ser ouvidas e que criar espaços seguros para essa partilha era fundamental. Quanto a Bia Vasconcelos, a sua trajetória foi diferente. A perda de popularidade e o isolamento relativo pareceram ter algum impacto. Houve momentos em que Amara havia observar de longe as atividades do clube de escrita ou os eventos que ela e Sofia organizavam com uma expressão indecifrável. Nunca houve um pedido de desculpas formal, nem Amara o esperava. Mas, gradualmente, a hostilidade aberta de Bia desapareceu, substituída por uma indiferença distante. No último ano, chegaram a trabalhar juntas num projeto de grupo para uma disciplina, por imposição do professor. A interação foi civil, embora constrangida. Amara percebeu que Bia também era, à sua maneira, prisioneira das expectativas e das superficialidades que tanto valorizara. Não sentia necessidade de vingança, apenas uma compreensão melancólica da complexidade humana. A professora Helena acompanhou com orgulho o percurso de Amara. Via nela não apenas uma aluna talentosa, mas uma jovem mulher que transformara a sua dor em poder, a sua vulnerabilidade em força. Tu vais longe, Amara, disse-lhe um dia, durante uma das suas conversas. Não apenas como escritora, mas como ser humano.
Nunca percas essa capacidade de sentir profundamente e de transformar esses sentimentos em algo que pode tocar e mudar os outros. No dia da sua formatura do ensino secundário, Amara foi escolhida para fazer o discurso em nome dos alunos finalistas. Subiu ao palco, não com o nervosismo paralisante de outrora, mas com uma calma e confiança que irradiavam. O seu cabelo afro estava adornado com pequenas flores, um presente de Sofia. O seu vestido de um azul vibrante celebrava as suas formas. Olhou para a plateia, os seus colegas, os professores, a sua mãe com lágrimas nos olhos. No seu discurso não falou de notas ou de planos para o futuro acadêmico. Falou sobre a importância de encontrar a própria voz, de abraçar as diferenças, de construir uma comunidade baseada no respeito e na empatia. Falou sobre as curvas da vida, os desafios inesperados e como eram precisamente essas curvas que moldavam o caráter e revelavam a verdadeira força. Contou um pouco da sua própria história, não com autopiedade, mas como um testemunho da capacidade de transformação. Cada um de nós carrega um universo dentro de si, disse, a sua voz clara e firme a ecoar pelo auditório. Um universo de sonhos, de medos, de talentos únicos. Não deixem que o ruído do mundo, os rótulos, os preconceitos, silenciem a música desse universo. Deixem-no brilhar. Deixem-no falar. Porque o mundo precisa desesperadamente de ouvir cada uma das nossas vozes autênticas. Quando terminou, a ovação foi ainda maior do que naquela noite do sarau, anos antes. Era um reconhecimento não apenas do seu talento, mas da sua jornada, da sua resiliência, da sua liderança inspiradora. Ao descer do palco, Amara sentiu uma mão no seu braço. Era Bia. Amara, disse a voz baixa, quase hesitante. Foi um bom discurso. Havia uma sinceridade desconcertante nos seus olhos. Obrigada, Bia, respondeu Amara com um sorriso genuíno. Não havia mais nada a ser dito. Aquele pequeno momento selava de alguma forma o fim de um capítulo e o reconhecimento tácito de que ambas tinham mudado. Mais tarde, na festa de formatura, enquanto a música tocava e os seus colegas celebravam o fim de uma era e o início de outra, Amara afastou-se por um momento para observar. Sentia uma gratidão imensa por tudo que vivera naquela escola, pelas lições aprendidas dentro e fora das salas de aula. Olhou para o seu reflexo numa janela escura. Uma jovem mulher negra, gorda, poeta, ativista em formação, amiga, filha. Uma mulher inteira, completa, com todas as suas linhas e curvas, e pela primeira vez, sem qualquer sombra de dúvida, amou profundamente a imagem que via.